aqui, a minha tarefa cumprir na tua igreja, ou seja onde for, proclamar de Jesus o amor. A missão que me deste aqui, a minha tarefa cumprir na tua igreja, ou seja onde for, proclamar de Jesus o amor. Glorificar ao Pai, glorificar ao Filho e pelo Santo Espírito viver e falar e anunciar ao mundo e anunciar a todos que Cristo é o Salvador. Oh, glória a Jesus o Senhor. Oh, glória a Jesus o Senhor. A palavra me deste aqui, as palavras de vida e amor, pra teu louvor e te honrar, ó Senhor, proclamar a Jesus em louvor e glorificar ao Pai e glorificar ao Filho e pelo Santo Espírito viver e falar e anunciar ao mundo e anunciar a todos que Cristo é o Salvador. Oh, glória a Jesus o Senhor. Oh, glória a Jesus o Senhor. Que minha vida revele a ti, Senhor, tua santidade e amor, que vivo aqui no teu poder. Vocês podem vir pra frente, gente. Vocês podem vir pra frente. Isso, vocês vão conduzir. E os outros lá, bonitões, desçam e vêm pra frente também. Vem pra frente. Pra vocês irem pra frente. Tá bom, frente? Frente. Isso. Isso, ok. Vamos lá. A gente crianças. No princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Oh, quão belo esse nome é! Oh, quão belo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão belo esse nome é! Bem mais que tudo é. Oh, quão belo esse nome é! Teu nome, Jesus. Deixou o céu para
a buscar-nos, vieste pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, quem nos pode separar? Oh, quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, bem mais que tudo é. Oh, quão maravilhoso é teu nome, Jesus. Oh, quão maravilhoso é teu nome, Jesus. A morte venceste, o véu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te exaltam, declaram tua glória, ressuscitaste, vivo estás. Inigualável, és incomparável, hoje pra sempre reinarás. Pois teu é o reino, tu é a glória, e sobre todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Boa noite, igreja de Cachoeirinha, e boa noite para você também que nos visita. Eu gostaria de fazer uma leitura bem breve no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 8 em diante, que diz assim: Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado todos os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vivemos para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando falamos da Páscoa, podemos lembrar que ela teve a sua origem no dia da libertação do povo de Deus do Egito. Então foi entregue como sacrifício um cordeiro, passaram sangue nos umbrais das portas, comeram os alimentos designados por Deus, e todos os eventos extraordinários feitos por Deus culminou na libertação do povo de Deus do Egito. E talvez você aqui presente não foi escravo em outra terra, não foi cativo por um governo, não foi aprisionado por outra nação. Mas eu tenho plena certeza que todos aqui presentes foram escravos e prisioneiros e cativos desde o momento do seu nascimento, pelo pecado. E nesse momento, nós lembramos da morte e da ressurreição de Jesus. Não fomos libertos do Egito,
nós aqui presentes, mas fomos libertos do pecado, da opressão do pecado. Não foi um animal que morreu em um altar no nosso lugar, mas o próprio Cristo, Filho de Deus. Não foi o sangue das portas que nos limpou do pecado, mas o sangue de Jesus na cruz que nos limpou. E por causa do seu amor que coexiste com a sua justiça, o pecado agora não tem mais domínio sobre nós. E é motivo de grande alegria. E por isso eu convido você a louvar a Deus com muita alegria nessa noite. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e meu amado Pai, Senhor, muito obrigado por mais essa noite, mais essa oportunidade, Senhor Deus, de te adorar. Senhor Deus, que possamos estar com os nossos corações totalmente voltados para o Senhor nessa noite, meu Pai. Te agradecemos pela tua morte e pela tua ressurreição também. Obrigado pela nova vida que o Senhor nos concede. É isso que te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte ou sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte ou sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou
Do vazio silencioso, Deus falou e trouxe à existência o mundo. Um lugar magnífico, cheio de campos e florestas, ventos e cachoeiras, montanhas e vales. Um mundo abundante com todas as belezas e maravilhas da vida. E no coração de tudo isto, colocou a alegria de sua criação, o homem e a mulher. Entretanto, essas crianças que ele alimentou se afastaram de sua misericórdia, para seguir seu próprio egoísmo. E sendo assim, o plano perfeito de um pai amoroso pareceu ser reduzido às cinzas. Por isso, no silêncio de uma noite em Belém, Deus falou novamente e de sua palavra nasceu de uma virgem um bebê que repousou na palha de uma manjedoura. Naquela noite, o calmo deserto explodiu com a glória radiante de uma luz sobrenatural e majestade de vozes celestiais. Anjos cantaram, pastores se prostraram e todo o céu participou da celebração, pois esta criança é o Salvador, enviado para resgatar a família perdida do coração de seu pai. Este era o único Filho de Deus, o tão esperado Messias, e nele o amor de Deus estava vivo. adorar ao Rei Emanuel, 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 Emanuel.
Parecia haver um profundo conhecimento em Jesus, além daquilo que poderia ter sido ensinado ou aprendido. Havia um senso de propósito em sua vida terrena que ficou mais forte quando se tornou um adulto. No perfeito tempo de Deus, ele deixou sua casa a fim de viver para aquele propósito, mas antes sobre isso foi batizado. Naquele dia, quando Jesus levantou-se das águas do batismo, viu o Santo Espírito descendo sobre ele em forma de uma pomba, e ouvia uma poderosa voz que ecoou como um trovão através do ar e do deserto, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria. E em suas palavras, as pessoas ouviam um chamado para a vida, mais do que uma sombra disforme de vida, mas a vida com um propósito, poder e grande beleza. Senhor, nós viemos pescar toda manhã, quando percebemos que ele falava com um grupo de pessoas enquanto caminhava pela praia. Quando nos viu, perguntou-nos se poderia sentar-se em nosso barco para continuar seus ensinos. Nós concordamos. Eu nunca tinha ouvido nada igual. Suas palavras eram simples, porém poderosas. Havia alguma coisa nele, uma autoridade, uma serena confiança. Por razões que eu não entendo, quando ele pediu que nós o seguíssemos, nós o fizemos. Não somente André e eu, mas Tiago e João também. Nossas famílias quiseram saber por quê. Tudo que nós pudemos responder foi porque ele nos pediu. Caminho sem fama, quando ouvimos sua voz dizendo seguir após mim, nossas redes deixamos para trás, seguindo o Mestre em paz. Nossas redes ficaram jogadas lá, contando uma história que poucos acreditariam. Pescadores sem pensar escolhem seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar. Dispostos a homens salvar, Nós dissemos, deixamos tudo por ti, pra cumprir teu chamado, não temos outras razões, mas cumprir teu chamado, chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamado.
chamar. Impulsionados tal qual um rio que corre pro mar, pois suas águas não voltam atrás. Seu chamado Deus nos faz, então decidimos seguir, por causa do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou. Respondemos, deixamos tudo por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, não por amor de uma causa qualquer, bem ideal ou sonho, mas porque foi Jesus Cristo a chamar, iremos sua voz atender. Tudo deixamos por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar. Tudo deixamos por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados viver ou morrer, mas cumprir teu chamar. Mas cumprir teu chamar. Quando ele falava, mesmo que fosse para uma multidão, parecia sempre que ele falava só para você. Ele nos ensinou a olhar o mundo através de seus olhos, nos mostrou a sua graça num campo de flores e a sua provisão num voo de mandorinha. Algumas vezes parecia ser um homem qualquer, mas de repente ele fazia algo que nos deixava maravilhados. Certo dia, com apenas uma palavra, ele acalmou a tempestade. Em outro, pegou um cesto de pães e peixes e alimentou milhares de pessoas. Com ele, nós aprendemos a aceitar o sobrenatural e ver o impossível acontecer, pois ele veio para tocar o coração aflito e proclamar liberdade ao cativo. Ele sinceramente se importava com todas as pessoas, suas esperanças, seus medos, seus sonhos. E enquanto tocava o nosso mundo em nome do Pai, o fazia olhando em cada rosto e em cada coração. E passo a passo foi transformando cada um de nós.
doentes vinham a ele e eram sarados. Os surdos puderam ouvir, aos cegos foi dada a visão, os coxos puderam andar e os leprosos ficaram limpos. Homens e mulheres solitários encontraram nele um novo tipo de amor e uma nova vida. Mesmo as crianças eram tocadas pela sua presença. Quando ele olhava para elas, via seus corações simples e cheios de fé, e sempre as recebia de braços abertos. Olhem as crianças, ele dizia para o povo, se vocês não se tornarem como uma delas, não terão parte no reino do meu Pai. Eu vi o Senhor com as crianças. Os meus olhos encheram de lágrimas, pois eu pude perceber de novo o milagre que Ele tinha feito em meu próprio coração. Eu estava tão cansada do mundo, tão oprimida pelo pecado, usada pelos homens e desprezada pelas mulheres. Mas então eu encontrei a Jesus, e através do seu olhar eu encontrei amor e perdão e esperança. E através de sua cura eu encontrei em mim mesmo um coração confiante de uma criança e um lugar para começar de novo. Cada um de nós alcançou com seu olhar, onde havia solidão, trouxe sua paz, espalhando ao redor rastros de amor. Com seu poder me transformou, mas quando vi sua luz em nós, com seu poder se transformou. Obrigada, Jesus.
A Páscoa se aproximava quando Jesus e seus amigos chegaram em Jerusalém. Uma multidão já tinha se ajuntado pela estrada, esperando para dar as boas-vindas ao Rabi que operava milagre, pois muitos diziam que ele era o Messias. Mesmo a multidão se dispersando, o clima de celebração prolongou-se, mas somente Jesus sabia o quão rápido os ânimos se transformariam em maldições e os gritos de louvor em acusações. Numa sala retirada, Jesus reuniu-se com seus amigos para celebrar a Páscoa. Eles não percebiam ser aquela a última noite na presença de Jesus. Depois de dar graças, ele tomou o pão e o partiu e passou para os outros. Depois, tomou um cálice de vinho e o deu para que eles o bebessem.
Senhor, eu estou pronto agora, pronto para entregar a minha vida por ti. Pedro, Pedro, antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes você me negarás. Eu nunca te negarei. Depois de cear, Jesus levou seus seguidores para um jardim chamado Getsemane. Lá, ele pediu que seus discípulos ficassem acordados e velando por ele enquanto ele orava. Em terrível agonia de espírito, Jesus clamou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mas quando ele voltou para os seus discípulos, os encontrou dormindo. Levantem-se, gritou ele, pois o meu traidor já chegou. Então Judas entrou no jardim e beijou a Jesus. E os soldados, reconhecendo Jesus, agarraram-no e o prenderam-no. Naquele momento, tudo mudou para os discípulos. Antes, eles tinham o orgulho de serem vistos com os mais chegados do Mestre. Mas agora, enquanto o viam-no ser levado e o pequeno grupo de cristãos era invadido por sentimentos de confusão e vergonha. Mesmo Pedro, o atrevido, o pescador ousado, que tinha prometido total lealdade, perdeu sua coragem. Enquanto Jesus apanhava e era torturado, Pedro se escondia nas sombras, esperando não ser reconhecido. Ei, você não é um dos seguidores de Jesus? Não, Sim. Não. Sim, você é um dos seus seguidores. Não, eu não sou. Eu digo a vocês, este homem estava com Jesus. Mulher, você está enganada, eu não conheço este homem. Consigo dizer pelo seu jeito, você com certeza é um deles. Você não sabe o que diz. Eu juro, eu nunca vi esse homem. Oh, Senhor, o que eu fiz, Senhor? O que eu fiz, Senhor? Nas horas seguintes, Jesus foi seguidamente questionado por Pôncio Pilatos e Herodes. Os dois acharam seu comportamento calmo, estranhamente inquietante, mas nenhum dos dois queria ser responsável por mandá-lo matar. Então Pilatos ofereceu para a multidão nervosa uma escolha: ele libertaria Jesus ou um assassino chamado Barrabás? Mas a multidão escolheu a Barrabás. E Jesus, que vocês chamam de Messias? Perguntou Pilatos. Crucificai-o, eles gritavam. Pendurem-no numa cruz. Então Pilatos tomou a Jesus e seus soldados o açoitaram. Eles trocaram suas roupas por um manto vermelho e o coroaram com espinhos. Eles riam e cuspiam nele, dizendo: Glória a ti, Rei dos Judeus! E quando Jesus não demonstrou ter medo, eles se enfureceram e bateram nele com mais selvageria. Mas havia uma coisa que os olhos dos soldados não podiam ver. Por trás daquela violenta provação, alguém estava lá, assistindo tudo. Por trás das surras e deboches, por trás das palavras cruéis e dos golpes, alguém estava lá, ouvindo o coração do nosso Salvador e sentindo sua agonia.
céus, ó Pai, alarga tudo. Cena cruel pra um coração de pai, com risos e deboches o feriam. Tamanha dor sentiu o pai. Deus via suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou, enquanto ele era diversão dos tolos, sim, com tristeza Deus falou. Este é meu filho que torturais, este é meu filho que corais com tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer, eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo levaria, ou ruas cheias de gente a gritar. Enquanto ele caminhava ao monte, dos céus ouviam Deus falar. Não sabeis, Este é meu filho que torturais, este é meu filho que corais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer, eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo,
Boa noite a todos. Essa história ainda não acabou. Nós conhecemos, né? Nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos as Escrituras, sabemos do evento que é o principal deles, que é aquele que nós celebramos e nós lembramos no dia de hoje, de uma forma especial, por ser um domingo, por ser o primeiro dia da semana, por ser o dia em que Cristo Jesus ressuscitou e venceu a morte. Nós assim ouvimos, já aqui de forma ilustrada, de forma representada, de forma cantada, uma boa parte da mensagem da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Nós não fazemos isso só para uma distração ou apenas para um tempo de lazer até, mas estamos aqui para louvarmos a Deus, nós estamos aqui para engrandecermos o seu grande nome. E a palavra de Deus diz algo a respeito desse dia da ressurreição que eu quero ler neste momento, que está em Lucas, capítulo 24. Em Lucas, capítulo 24, quero ler apenas os primeiros versículos. Esses primeiros versículos mostram que na manhã de domingo, as mulheres, aquelas que eram seguidoras de Jesus, foram até o túmulo, mas chegaram lá com a esperança, digamos, de simplesmente cuidar do corpo de Cristo, mas não estavam com a esperança a respeito da sua ressurreição. Elas esperavam apenas encontrar um corpo, mas encontraram algo completamente diferente. Encontraram o túmulo vazio. Olha o que diz então o texto da palavra de Deus. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Aqui nós vemos então um pouco da história daquele domingo, aquele primeiro dia da semana que ficou marcado como o dia da ressurreição, que hoje nós celebramos na Páscoa como o ponto mais alto da nossa crença como cristãos. Nós cremos em Cristo, mas não aquele que está morto, mas aquele que vive para sempre porque ressuscitou. A mensagem da ressurreição nos traz algumas verdades importantes, e eu quero destacar 3 delas rapidamente para a nossa reflexão. Primeiro, a ressurreição ela é surpreendente. As mulheres chegam ali, de forma relatada pelo evangelista Lucas, chegam bem cedo, na madrugada, ali no sepulcro, estavam demonstrando amor, respeito, devoção, para cuidar do corpo do seu Senhor. Porém, elas não estavam esperando aquilo que nós estamos celebrando hoje. Elas não estavam esperando a ressurreição, estavam ali para cuidar de um corpo. Como diz o versículo, encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Elas foram ao túmulo esperando morte, mas Deus havia trazido vida. Quantas vezes nós também esperamos, às vezes, o silêncio, quando Deus, na verdade, já está agindo. Muitas vezes esperamos o fim, mas Deus está iniciando algo novo. Nós precisamos ter a esperança naquele que é o Senhor de tudo o que está acontecendo neste mundo. A ressurreição nos lembra que Deus trabalha além das nossas expectativas. As expectativas daquelas mulheres e dos discípulos que ouviram tanto a respeito de Jesus, ouviram a respeito da sua morte e da sua ressurreição, por ele mesmo, não era a expectativa de que ele realmente venceria aquela morte. Estavam tristes e abatidos, mas a ressurreição surpreende.
Portanto, que nesse dia nós lembremos dessa mensagem de forma surpreendente, que nós nos alegremos em saber que nós não vivemos neste mundo sem um Deus que controla todas as coisas e que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele ressuscitou o seu Filho, Cristo Jesus foi ressuscitado e hoje nós podemos também ter a mesma convicção de que um dia venceremos a morte e estaremos eternamente com o nosso Senhor. A segunda verdade que eu quero destacar é que a ressurreição, ela remove temores, ela remove o medo. No versículo 5, podemos ler: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Os anjos falaram isso para as mulheres porque elas estavam tristes, estavam com medo, e assim ouviram essas palavras do anjo, o mensageiro que ali estava. Essa pergunta, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Talvez seja uma pergunta que nós tenhamos que responder hoje. Será que estamos procurando aquele que vive entre os mortos? Estamos procurando aquele que vive em coisas deste mundo terreno? Nós às vezes buscamos esperança em coisas que são mortas. Às vezes buscamos segurança em coisas passageiras. Às vezes buscamos alegria em coisas que não podem nos dar a verdadeira vida e a razão de viver. Mas Jesus não está morto. Jesus não estava entre os mortos. Jesus vive, e Ele vive para toda a eternidade. E porque Ele vive, a nossa esperança também deve ser viva. E devemos então viver neste mundo, sabendo que aqui estamos de passagem, somos forasteiros. Nós estamos aqui para encontrarmos neste mundo a nossa razão de viver. Estamos aqui para conhecer mais do nosso Deus e vivermos para a sua honra e para a sua glória. A ressurreição remove o medo. Não há por que temer quando nós cremos naquele que é o vitorioso sobre a morte. E por fim, a ressurreição, ela cumpre a palavra. Ela é surpreendente, ela tira o medo e ela cumpre a palavra. No versículo 6 que nós lemos, o anjo também disse que ele não estava ali porque ressuscitou, conforme ele havia dito. Era exatamente o que ele já tinha ensinado, pregado, anunciado àqueles que estavam ao redor dele. Isso é muito importante. A ressurreição, então, não foi um mero acidente, não foi um acaso, não foi algo que causou surpresa em Deus e ele teve então que agir de forma inesperada para poder resolver aquela situação. Na verdade, foi um cumprimento daquilo que Jesus havia prometido, um cumprimento daquilo que os profetas haviam dito no Antigo Testamento, um cumprimento daquilo que Deus estava planejando para salvar pecadores como nós. Jesus havia dito que seria entregue. Jesus havia dito que seria crucificado. Jesus havia dito que também ressuscitaria ao terceiro dia. E foi exatamente isso que aconteceu. A ressurreição prova que Jesus fala a verdade. A ressurreição mostra que Jesus não era um simples homem. A ressurreição prova que as promessas de Deus são confiáveis. A ressurreição nos prova que a Bíblia é a verdade e podemos ler, estudar, compreendê-la, sabendo que tudo aquilo que está nela há de se cumprir. A nossa fé não é vã, porque Cristo ressuscitou. Nesse dia de Páscoa, essa mensagem que a passagem nos apresenta deve estar em nossos corações. O túmulo está vazio, Cristo está vivo, a esperança é real. A ressurreição então nos diz, a última palavra não é de dor, mas é de vida, vida em Cristo Jesus, aquele que veio dar a vida de forma abundante àqueles que creem nele. A última palavra não é da morte, mas é da esperança, porque mesmo que passemos por situações difíceis desse mundo, ao ponto de tirar a nossa vida, se hoje nós declararmos nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza de que viveremos com Ele para todos sempre. Jesus vive, temos esperança e assim devemos viver. Não saia daqui sem você pensar sobre qual é a sua relação com esse
nosso Deus com o Deus das Escrituras, o nosso Senhor Jesus, aquele que venceu a morte. Você de fato crê nele. E se crê, está aprendendo mais dele, está procurando desenvolver a sua vida como um discípulo, um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Se você já crê, então viva sempre por ele e para ele. Cristo vive eternamente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigado mais uma vez pelas palavras que nós acabamos de ler a respeito do túmulo vazio, a respeito da ressurreição de Cristo. Agora temos uma verdadeira esperança dentro de nós pelo seu agir, não porque nós merecemos algo, mas o Senhor foi misericordioso, bondoso, gracioso, nos perdoando e nos salvando dos nossos pecados. Portanto, Senhor, que nesse dia de Páscoa, de lembrança da ressurreição, nós tenhamos um coração renovado de esperança. Ajuda-nos a confiar nas Tuas promessas e viver à luz da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a alegria da vitória de Cristo encha nosso coração hoje. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador vivo. Amém e amém. Veja o Deus da glória, dando um Salvador. Veja em tudo quanto fez, profundo amor. Veja o bebezinho, calmo a dormir. Veja Cristo ao Calvário, caminha por já não há canção, reina o horror. Veja Cristo suportar a insuportável dor. Coração partido jamais pensou em si. Veja o rei que se entregou da tumba a ressurgir. Hey.
É uma alegria para a Igreja Batista de Cachoeirinha estar celebrando esse dia maravilhoso. O dia que nós lembramos quando Cristo sofreu, humilhado naquela sexta-feira numa cruz, sepultado, aquele sábado tenebroso para os discípulos, sofrendo. Mas a alegria veio pela manhã do domingo, como o pastor falou. Ele ressuscitou, ele não está no túmulo, ele não está no túmulo, ele ressuscitou. Amém, igreja? Amém. Não esqueça disso, essa é a nossa esperança, que possamos ir para nossas casas, com isso nos nossos corações, lembrando que Cristo ressuscitou para nos dar vida, para um dia, quando Ele nos chamar, nas nuvens nós subirmos, e nos encontrarmos com Ele, e vai ser um dia maravilhoso. Por isso, irmãos, tenhamos uma noite tranquila no caminho de casa, e que possamos estar sempre relembrando, Cristo não está morto, Ele é o único que ressuscitou. Boa noite, irmãos. Depois do pós-lúdio, estamos dispensados.